Mato Grosso do Sul rapidamente. Bom, os índios vão ter um encontro com o governo do estado, né, as lideranças, e eles vão levar as reivindicações, né? Mas, assim, até depois vamos comentar o caso da colheita, né? Que, inclusive, da colheita de maçã, as coisas que estão acontecendo lá também estão montando uma equipe para ir averiguar, né? E tem gente do estado e tal. Mas, assim, isso provavelmente, como a gente sabe, não vai dar em nada, né? E essa reunião dos índios também com o governador, vamos acompanhar os resultados. Mas o que eu queria falar disso aí, Farak, é o seguinte, sobre as reivindicações que os índios estão levando. Só para mostrar, eu tenho aqui, né, uma lista, né, de cinco ou seis reivindicações, e isso é importante para a gente ver que a pauta dos índios não tem nada a ver com a pauta, por exemplo, da COP, ou a pauta da questão do meio ambiente e todas essas outras questões, né? Então, aqui, os índios estão pedindo a demarcação, que a gente sabe que é uma pauta básica, né? E homologação das terras indígenas. Eles estão pedindo criação da DICEI, né? Não sei se eu acho que é DICEI que fala, ou DCEI, não sei, que é aquele órgão ligado ao Ministério da Saúde que ajuda nas questões de saúde dos índios, né? Um órgão dedicado à questão da saúde indígena e ligado direto ao Ministério da Saúde. Então, eles querem a criação, né, de D6, perfuração de poços artesianos, urgente nas reservas e nas terras tradicionais, né, nas retomadas, construção de escolas estaduais nas aldeias, concurso público para professores indígenas, construção de casas nas reservas indígenas tradicionais, implementos agrícolas e para a roça. Então, essas são as pautas dos índios, né? E também isso mostra que o trabalho político que a gente tem feito, porque ele tem ressonância, porque nós estamos lutando com as pautas dos índios, né? Quer dizer, a gente está lutando com as pautas dos índios. Então, por exemplo, aqui você não vai ver entre as reivindicações a questão da língua neutra, da linguagem neutra, né? Você não vai ver a proteção da floresta, né? Proteção da floresta. Nem o Guarani como língua oficial do Mato Grosso do Sul? Também não. E nada dessas fantasias, né? Que, na verdade, essas pautas que o pessoal... Ou, por exemplo, que em vez de chamar índio, chama indígena ou povos originários, né? Nada disso é importante, né? E a gente aqui vê que... Porque muitas vezes esse pessoal... Por exemplo, eu lembro um tempo atrás, quando a gente começou o trabalho aqui, tinha uma pessoa que nos bastidores, eu fiquei sabendo, né? Comentava, nem quis saber quem era, que a gente falava índio e não indígena, né? Que a gente, como se a gente não soubesse. A pessoa pensava que a gente falava isso porque a gente não sabia, né? De toda dessa polêmica, né? Então, essas pessoas ficam bravas e elas falam assim: vocês não defendem os índios, né? Vocês não defendem o meio ambiente, as pautas indígenas. Só que eles não percebem que essas pautas são deles e não dos índios. As pautas dos índios são essas. Só que eles acreditam que aquelas pautas que eles falam que tem que ser as pautas dos índios, na verdade, são as pautas deles, né? E eles não conseguem perceber. Eles acham que quem não defende aquelas pautas não está defendendo as pautas dos índios, né? Eles partem do pressuposto que as pautas que eles fantasiosamente criaram são as verdadeiras pautas dos índios, né? Que são as pautas que podem defender os índios, né? Então, e aqui, e quanto mais próximo a gente está da aldeia, a gente vai vendo que não é tudo aquilo é uma fantasia
e que os índios realmente eles precisam plantar, precisam de água, né, potável para beber, precisam de escola, precisam de posto de saúde, né? Eles não estão brigando aqui, ninguém está brigando. Às vezes aparece a questão da medicina ancestral, etc. Isso aparece, mas a pauta fundamental é que tenha posto de saúde, né? Essa é a pauta fundamental. Quando eles vão conversar com o governador, né? Ou seja, quando eles vão para o embate de verdade, né? Essa é a pauta que vai aparecer, e é óbvio que essa é a pauta fundamental. Que tenha posto de saúde, que tenha agente de saúde, né? É isso que tudo que é fundamental. E essa pauta gera um problema, né? Ela não aparece na Rede Globo, nem na Folha de São Paulo, né? Essa pauta não é divulgada. Então, Faraque, isso é uma outra coisa que a gente precisa conversar mais, né? Mas, assim, aqui hoje, ao meio-dia, o vice-governador foi falar sobre o plano que eles têm para os índios, para as aldeias. Né? Ele teve um espaço aqui na rádio de Dourados. Ele é de Dourados, o vice-governador, né? O Barbosinha. E aí ele falou de asfalto nas aldeias, e ele falou de água potável. Na aldeia, não falou de retomada. Mas o que eu acho que a gente tem que conversar uma hora com calma é o seguinte: a direita vai avançar com essas pautas mais concretas. E a esquerda vai ficar nessa fantasia toda. Então, muitas vezes a direita acaba tomando o eleitorado de parte dos indígenas, porque eles têm algumas ações mais concretas, né? Eles estão começando a ter essas ações mais concretas. Agora, obviamente que a Globo, a Folha, essa outra direita, vamos dizer, né? Essa aí não. Essa aí está preocupado com outras coisas. Mas isso é uma questão para se pensar. Eu vejo que a direita tem penetrado cada vez mais, assim como as igrejas evangélicas, né, na aldeia, porque eles não estão nessas fantasias que a esquerda fica, né, de linguagem neutra e... Aí o Barbosinha. O Barbosinha tá aí, com a Simone Tebet. Olha só. Ele tá com o Riedel, mas ele também deve ser um grande democrata aí, né? Defensor dos direitos do povo. Bora, então, vamos seguir, Marcelo? Não, vamos seguir. Você quer falar lá do Oio? O que tá acontecendo Oio. Lá? Ohio? Ohio, Não, então, eu acho que também, rapidamente, isso daqui é só para a gente pontuar aqui, porque também não tem muita informação, mas tá sendo aí propagandeado, abafado, né, na verdade, mas as redes sociais aí tá furando um pouco a bolha aí, né? No começo agora de fevereiro, teve um acidente aí muito grave, né, nos Estados Unidos, né, no estado aí de Ohio, numa cidade que chama... Aí, Marcelo, é com você que é o cara do inglês. East Palestine. Palestina de Palestina, né? Leste de Palestina, da Palestina, alguma coisa assim, né? Isso, é uma cidade bem pequenininha, né, lá do estado de Ohio, mas um trem descarrilou, um trem com 150 vagões aí, descarrilou, né, no dia 6 aí de fevereiro, e explodiu, teve vazamento aí de 50 vagões, de um produto que se tem certeza aí, que chama cloreto de vinila. É um produto químico que causa câncer, que persiste no ambiente aí durante décadas e décadas. Eu estava dando uma olhada aqui rapidamente sobre esse produto. Fala que ele pode ficar aí 60 anos no ambiente sem reduzir aí o seu poder de contaminação. Isso, uma série de coisas aí que aconteceram, né?
A população foi evacuada aí do local, né? Tem vários relatos aí de as famílias fugindo, né? O governo tirando as pessoas do local. Nenhuma informação está sendo divulgada. E os jornalistas que divulgaram alguma informação, divulgaram fotos, foram presos. Acho que tá aqui deve ter um Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos também. Porque divulgar foto de um desastre também deve ser crime lá, né? Mas eu vi no Google, tá aparecendo já, né? Sim, sim. Não, então, o que eu dando uma olhada aqui por cima, tem algumas. A imprensa está começando, a imprensa grande, né? Está começando a divulgar informações, mas assim, muito. Não coloca a gravidade do problema, fala que é um potencial aí, né? Mas tem alguns especialistas aí colocando, inclusive por causa dessa situação aí de prender jornalista, estão colocando que é o pior desastre aí desastre ambiental, né? Dos últimos 50 anos nos Estados Unidos. Né? Então, as consequências aí podem ser muito feias. Não sei se passou a foto, eu não vi. Passou. Que hoje eu estou no celular. Não, passou. Nossa, mas eu acho que eles não vão conseguir segurar isso, abafar isso por muito tempo. Por muito tempo. Mas o interessante que coloca sobre isso daí também é duas coisinhas. Primeiro é esse negócio aí de bater na imprensa, né? De quem divulgar o caso, né? Tá prendendo, que mostra que o negócio é grave, né? Muito grave. Tem vídeo, foto aí de peixe no rio morrendo, né? Atingiu aí um lago, me fugiu o nome dele agora, mas que abastece aí 11 milhões de pessoas. Né? Então, assim, as consequências aí podem ser muito graves, né? Um desastre ambiental muito grande. Né? Mas a gente sabe que isso acontece sempre, mas acho que é bom pontuar isso daqui só para mostrar quando a gente vê um índio ou um ambiental, vê a Marina Silva ou a irmã da Marielle Franco abraçando o Biden lá, né? Verdade. Para proteger a nossa querida Amazônia, né? Que eles estão muito preocupados com o meio ambiente. Os índios, os índios eurocêntricos. Eles poderiam ir lá e conversar com o Biden, com o John Kerry, lá com esse para oferecer ajuda, né? Se eles querem ajuda do governo brasileiro né? Já que eles estão passando necessidade aí né? Não tem nenhum trem aí não tem nem. Eles não deixam nem divulgar as informações do que aconteceu direito. Então, isso daí, que o imperialismo não está nem aí, né? Pro meio ambiente. Inclusive, eu achei uma matéria aqui, eu não sou muito bom do inglês, mas por cima, uma tradução bem chula, o sindicato culpando a falta de manutenção, né, da linha férrea, né? E mostra uma crise no capitalismo, né? Uma crise no imperialismo, né? Então, assim, você vê, eles não tem nada de preocupação aí nem com o índio, né? Que eles não ligam a mínima para as pessoas, veja aí, eles não ligam nem para a própria população e muito menos com o meio ambiente, né? Eles fazem o que querem aí, jogam um produto que até o pessoal tá brincando aqui brincando, né? Se fosse Chernobyl já estaria, né, até drone, satélite, tudo tirando foto lá, né? Alerta vermelho no mundo inteiro. E ninguém chamou o Biden de ecocida, né? Bom, agora não podem falar que nosso programa não defende também o meio ambiente, né? Não faz crítica contra quem destrói o meio ambiente, né? Exatamente. Nós somos a favor da defesa. Nós somos a favor que defendemos o meio ambiente, né? O controle equilibrado. Certeza. Ninguém quer beber água aqui com um produto cancerígeno. Mas bora lá, vamos seguir, Marcelo.